Cara, tem gente já querendo, já sabe. Tem umas 2, 3 pessoas aqui. Perguntaram sobre igreja. Qual igreja você frequenta? Já que você falou de Deus, de Jesus, de exemplo, sua referência. Estão perguntando qual igreja que você frequenta. E um outro já mais consciente aqui do assunto perguntou o que te fez não estar frequentando uma igreja hoje e te elogiando. Falou que você é referência, a forma de você pensar ajuda ela muito aqui. É uma mulher. Boa, mano. É o seguinte, essa parada, eu vou entrar numa coisa um pouco polêmica aqui agora. Muita gente talvez não vai concordar não, sabe? Mas eu quero que você, por um momento, tire só aquelas crenças que você tem assim e olhe aqui de um lado. Uma outra pessoa que a gente pode se dar super bem, mesmo tendo... Eu e Matheus, por exemplo, a gente pensa diferente nisso, que eu vou falar agora. Verdade. Mas a gente se dá super bem, né? Eu acho que essa é a essência da vida aí. A gente se dá bem com as nossas diferenças. É o seguinte, quando eu tinha 9 anos, mano, eu estudava numa escola pública e a professora sempre contava historinha de igreja, né? Tipo, eu não era evangélico nem nada, não frequentava igreja e tudo, nada. Só ia na igreja católica normal mesmo assim, fazia o catequese, né? Catecismo com a minha avó lá e tal, minha avó me levava. Mas eu achava mó da hora a história, porque o cara, a baleia engoliu o cara foi jogado na cova dos leões, e eu falei, mãe, vamos um dia na igreja da tia Vânia, que era professora, né, vamos lá na igreja dela pra poder conhecer, ela conta as histórias mó legal, e minha mãe também não curtia crente nem a pau, mano, porque crente, normalmente, assim, naquela época era muito chato, né, ainda tem essa galera que não sabe conversar de mais nada. O negócio é, mano, o espírito mal do devorador, o demônio, vai entrar na sua vida, sabe? E isso, mano, em alguns momentos é aceitável, mas é igual a gente trabalha com estética. Ficar falando de estética o tempo inteiro fica chato. E minha mãe odiava crente por conta disso. Mas ela viu o pedido de um filho, vamos lá. Chegou lá, mano, ela viu o outro lado da igreja evangélica, né? Ela curtiu pra caramba. Falou, não, demorou, pô. Vamos continuar indo na igreja. Gostei pra caramba da igreja. Muito, muito, muito. E aí, meu irmão, quando eu tinha ali fiquei até meus 16 anos na igreja ali, eu saí da igreja para poder... Eu fui jogar futebol, então deu uma desviada de igreja e tal, porque eu morava numa outra cidade e tudo, e morava na concentração do time lá, então parei com futebol, parei com a igreja, parei com essas paradas tudo. E aí, velho, quando eu voltei para a igreja, eu conheci um pouco do mundo ali, né, do mundo secular ali. Quando eu voltei para a igreja, eu demorei um pouco a voltar, viver intensamente no mundão mesmo, assim, tipo, beber, fiz muita loucura no mundo mesmo, tipo, muita, muita, muita loucura mesmo, tipo, muita. E quando eu voltei para a igreja, eu fui numa igreja mó da hora, tá ligado? Comecei ali, frequentar e tal. E ali, mano, eu vivi essa parte do mundo que eu vivi, Matheus, eu vi o mundo mesmo, o mundo que eu falo, quando Jesus falou assim que a gente tem que ser luz na escuridão, eu entrei nessa escuridão, eu fiz parte dessa escuridão, sabe, tanto da Zona Sul como dentro da favela, assim, sabe? Eu conheci pessoas que traficavam arma, traficavam droga, que matava, de tudo, assim, né? E eram amigos meus que eram da mesma corre que eu, e quando foi crescendo, foi tomando esses rumos. E eu comecei a viver com essas pessoas ali, pra uma festa junto e tal. E aí, assim, eles foram tomando esses rumos. E ali, mano, eu vi alguns amigos meus, pessoas muito próximas, entrando na droga e indo morar na rua, tá ligado? Então, ali eu comecei a ver o quanto que essas pessoas precisam de um cristão na vida delas, de alguém que acredita no que prega, tá ligado? Não isso que é pregado na Bíblia, porque chega lá no púlpito, lá, prega aquela tanto de coisa bonita, saiu da igreja, atravessa, passa por cima de um mendigo assim, até nem encosta nele pra não se sujar. Falei, mano, e eu por ter vivido, né, uma infância toda e a minha pré-adolescência toda na igreja, eu falei, mano, aquilo lá que eu aprendi, isso aqui tinha que ser aplicado agora. Só que eu era o cara que fazia parte daquilo. Eu poderia estar ali ajudando essas pessoas, mas não, eu estava ali fazendo parte daquilo. Falei, não, mano, esses caras aqui precisam de ajuda. Não faz sentido eu estar ali na igreja, naquela loucura toda e tal, falando o que acontece, pregando, contando testemunho, falando disso, daquilo. E esses caras estão aqui, mano, olha esses caras, irmão. Tá ligado? É igual você serve uma mesa com um banquete maravilhoso e começa a assistir um vídeo daqueles meninos na Etiópia passando fome. Você se constrange. Perde a fome. Você se constrange porque você tem um alimento ali,
mas tem um tanto de gente passando fome. É isso que eu vi na igreja. Falei, mano, eu tava ali cheio de alimento na igreja e tanta gente passando fome da palavra de Deus ali, de amor, sabe? Não é de ficar pregando, olha, Deus fez isso. Não, é de abraço, é de carinho, é de olhar no olho, é de sentar junto num chão. E eu comecei a frequentar uma igreja, comecei a tocar nessa igreja lá. E aí, mano, eu falei, velho, eu acredito que quem é evangélico sabe que existe uma parada muito de tô esperando Deus no meu chamado, esperando Deus me enviar para a Etiópia, Deus confirmar que vai me enviar para a África. Irmãos, você viu que lá tá passando fome, você quer ir, tá confirmado já, ué. Pega e vai. Mas é porque eu tenho emprego. Então você acha que o seu emprego é o que você tem que ficar no sua vida? Então fica, então você não tem que ir. E não existe essa voz de Deus de noite. Meu filho, vá para a África no dia 23 de outubro de 2022. Esse é o seu chamado. Não vai acontecer isso. É muito difícil. Muito difícil, irmão. Muito difícil. Eu não falei impossível não, mas é muito difícil. Impossível não, mas é muito difícil. Mas aí, Mateus, eu comecei nessa igreja, mano. Eu comecei aí na Praça da Estação, que é uma praça que tem aqui em Belo Horizonte. E, mano, ajudar a galera na rua, tá ligado? Eu com mais um grupo, né, de um outro grupo que faz essas missões na rua, assim, missões urbanas. E, mano, levava comida pros caras, levava roupa, sentava no chão com os caras, trocava ideia. E tratava os caras como um ser humano, não como um bicho, igual os caras são tratados. Os caras que é drogado, os caras que é cachaceiro, os viados, sapatão, todo mundo, mano, homossexual, que todo mundo tem... Mano, ali é tudo de igual para igual. A gente tentou fazer isso, sabe, ao máximo. E quando eu comecei a viver isso, a igreja que eu ia na época... Ela falou assim, olha, a gente não tá gostando muito que você tá indo nessas ações, não. Aí eu falei, beleza, pode deixar, não vou chamar ninguém aqui da igreja para ir, eu vou ir sozinho. Até que um dia, Mateus, eu vi um cara lá, um morador de rua, que esse cara, ele... Sempre, todo domingo e sexta-feira que a gente ia lá, ele tava são. Ele não tava drogado, não tava bêbado. Eu falei, mano, que estranho esse cara. Eu comecei a trocar ideia com ele. A gente fazia um estudo bíblico também dessa galera toda terça-feira. Ele ia no estudo bíblico, voltava pra rua e dormia na rua. Eu falei, mano, o que pegou com você? Eu falei, não, porque minha mãe casou, meu pai morreu, minha mãe casou com um cara aí. Esse cara mandou os filhos tudo sair de casa, que a gente tava muito velho. E eu não tinha parente na cidade que eu morava, para não morar na rua, porque eu fiquei com vergonha das pessoas que poderiam me conhecer. Eu entrei no ônibus e vim aqui para Belo Horizonte, tô morando na rua aí, mano. De vez em quando eu tomo uma cachaçinha e tudo, mas, mano, minha vida é só essa aí mesmo. Falei, então você tá aqui por causa de vergonha, porque mandou você para fora de casa. Falou, Eu peguei esse cara, mano, não tinha como colocar ele numa clínica, porque ele não era dependente químico, né? Aí eu coloquei esse cara para morar lá em casa, Matheus. Estava começando ao Rabone. E esse cara ficou lá em casa, tipo, papo de um mês, assim, sabe? Morando lá, acho que foi mais ou menos isso. E a gente trocando ideia, um cara que entendia bastante da Bíblia também, né? Viveu numa igreja evangélica, falava dessa parada de predestinação. Quando a pessoa começa a entrar nesse assunto, você sabe como é que é, né? Tipo, a pessoa que acha que entende tanto, que quer entrar em assuntos que... Enfim. Aí, velho, esse cara, ele falou, Igor, eu vivi uma vida inteira dentro da igreja. E a primeira vez que eu estou vendo o que Jesus falou sobre amor ao próximo é através da sua vida, mano. Não para minha glória, viu, o Mateus? Porque isso é para a glória de Deus, mano. Porque eu, como por vontade própria do Igor, eu não iria lá perder meu domingão, mano, e não dar pão na rua. E aí, depois que eu coloquei esse cara pra morar lá em casa, muito envolvido nesses projetos sociais, mano, arrumando roupa, muita gente me mandava roupa, mandava comida, mano, pra eu levar pros caras, porque viu que eu tava envolvido nesse tipo de coisa. O pastor da igreja que eu ia na época falou assim, você tá proibido de ir nessas ações. Acabou. Você vai ter que ir debaixo da cobertura espiritual da minha igreja. Você tem que ir em nome da minha igreja lá, da nossa igreja, que é o título da igreja lá. Eu falei, não. Quando foi morto lá na cruz, lá, derramou sangue para perdoar os nossos pecados, pela graça, tudo, ele morreu por mim, não foi a placa da sua igreja, nem a placa daquela, nem o evangelho, nem o católico, foi Cristo. E esse Cristo que deu a vida por mim, ele me pediu uma coisa: ide pelo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, ame o próximo como a ti mesmo. Ele me pediu isso. O cara que deu a vida por mim me pediu isso. Como que eu não atendo esse pedido? Porque por luxo seu, você quer que eu vou pela sua igreja, pelo seu nome. Ego, né? E aí ele falou assim, beleza, você nunca mais entra na minha igreja, você não precisa sentar lá, nem para poder assistir um culto. Eu tocava na época lá. Não quero você tocando, não quero que você vá na minha igreja, some, esquece. Aí demorou, mano. Sumi, esqueci. Só que uma semana antes de acontecer,
Eu tô estendendo isso aqui porque é uma pergunta que é... Todas as vezes que eu abro a caixinha... Teve várias perguntas falando disso. Todas as caixinhas de pergunta que eu abro, todos os dias tem esse tipo de pergunta. Então, que nesse vídeo, eu vou aproveitar essa oportunidade para deixar bem claro. Sim. Uma semana, 2 semanas antes desse episódio acontecer, desse pastor ir na porta da minha casa falar para eu poder parar de fazer essas coisas na rua, de ajudar essas pessoas, eu tive um sonho que eu tava na rua, mano. Olha que loucura esse sonho. Eu tava na rua, numa maca, ganhando neném. Só que esse neném é o seguinte: tinha um cordão umbilical saindo do meu umbigo e uma maquinha pequenininha com um bebê e um cordão umbilical ligado nele. E uns médicos assim em volta, e um médico mais velho, parece ser o responsável por tudo ali, esperando o momento certo para cortar aquele cordão umbilical. E aí chegou, mano. Na minha visão era tipo um pastorzinho com um terninho, bravão, querendo chutar tudo, querendo matar o filhinho ali que eu tava gerando ali, mano, e tudo. Eu tive esse sonho, eu não entendi o sonho na época. Conversei com minha mãe, conversei com meu irmão, com um amigo meu, que é um irmão pra mim também. E ele falou: mano, na moral, no meu entendimento, pela sua realidade, talvez seja um sonho, uma coisa psicológica, mas no meu entendimento, mano, ali ele tá mostrando que você tá gerando filhos na rua. No momento certo, Deus vai romper o cordão umbilical com essas pessoas que você tá gerando, porque aí elas vão poder ter a vida própria delas, começar a caminhada delas, e tem um demônio, alguma coisa de ruim querendo acabar com esse trabalho seu que você está fazendo na rua, seu trabalho de parto, tá querendo matar os filhos que você está gerando na fé, né? E eu falei: mano, muito louco isso. Aí 1, 2 semanas depois aconteceu esse episódio do pastor lá em casa, e na hora eu já linkei isso no sonho. Falei: mano, é isso mesmo, ó. Aquele sonho meu acontecendo aqui agora. Ali, Matheus, eu tive uma decepção muito grande com a igreja instituição. Só que a minha decepção ela foi tão grande que eu generalizei todas as igrejas com base naquela ali, que é um erro que eu cometi. E por um tempo eu parei 100% de ir na igreja e só estudava a Bíblia. Todo dia, mano, antes de fazer qualquer coisa, antes de todo mundo acordava, tomava meu café e ia lendo a Bíblia. Um capítulo por dia, esmiuçava aquilo, tentava entender, não entendia uma palavra, ia lá no Google, buscava o que significava aquela palavra, estudava, mano, e tinha o meu entendimento, orava, pedia a Deus sabedoria para entender aquilo ali. E fui começando a ter um entendimento, eu comecei a ver que muita coisa que eu aprendi na igreja, a Bíblia falava meio que o contrário. Eu falei: mano, e agora? Eu sigo isso aqui ou eu sigo aquilo ali que foi pregado na igreja, mano? Porque, tipo, não é que é o contrário, mas tem muita coisa ali que não tá batendo a informação, sabe? Sabe quando seu pai fala assim: vai lá e busca pão de sal? Sua mãe fala assim: não, busca pão de doce. Sua mãe fala assim: vai lá na padaria. Você fala: não é pra você ir na padaria. Eu comecei a confrontar, falei: e aí? Eu fico com a cultura, a tradição que eu aprendi na igreja, ou eu fico com o que realmente eu estou entendendo isso aqui? E aí eu falei: cara, eu preciso frequentar alguma igreja de novo, uma instituição. E eu comecei a ir nas igrejas, mano, e eu comecei a ver que é muito bonito o que é pregado, só que teoria sem prática não vale nada, mano. E quando eu vi que na igreja, mano, as pessoas pregavam, cobravam uma das outras essa espiritualidade, mas que na prática, igual Jesus falou, né? Você vai me ver quando você for visitar um preso, quando você for visitar a viúva, os órfãos, ali você vai me ver. Eu vi que isso não acontecia, eu falei: mano, qual que é o sentido? Eu respeito, mas qual que é o sentido disso? E partindo do princípio que quando a gente vai fazer isso por conta própria, a pessoa acha ruim porque está na cobertura espiritual, eu comecei a ver que quando você se filia e você decide pertencer a uma instituição, e eu, no meu entendimento, congregação e instituição são coisas completamente diferentes. Na minha cabeça, você está deixando de congregar. Opa, peraí, eu estou deixando de frequentar a instituição. Congregar é outra coisa. Tá? Se procurar aí no dicionário mesmo, a gente vai ver o que significa cada uma dessas coisas. Ali, Matheus, eu comecei a ver, velho, eu preciso estar indo numa igreja, porque aqui o pastor ele pode não praticar, a igreja pode não praticar, mas muita coisa que eles falam é conhecimento, igual quando Jesus ia na sinagoga, ia nos templos lá, era um lugar de aprender muita coisa sobre a história do cristianismo e tudo, e muita coisa daquilo ali você aprende com a visão, o pastor ele lê o mesmo texto com você, mas tem uma visão diferente, então você aprende muito com ele, então você vai ali, aprende e aplica
na sua vida, no seu dia a dia. Então eu vejo a importância da igreja. Eu não frequento igreja hoje porque a gente está saindo de uma pandemia, as igrejas estavam tudo fechada, né? Uma das igrejas que eu gosto muito, inclusive, é a do vô do Timóteo, que, tipo, mano, eu acho lá da horaça, as pessoas, sei lá, eu me sinto benzão lá. Mas eu não estou frequentando por conta das igrejas estarem fechadas. Então, eu frequento igrejas, mas eu não pertenço a nenhuma igreja. Tipo assim, se você me chamar para ir na sua igreja, igual a gente precisa hoje de tocar no louvor aqui. Mano, beleza, vamos tocar, posso assumir o compromisso e tudo. Agora, pertencer ao ponto de se a igreja falar que eu tenho que obrigar, fazer uma pregação na hora do louvor lá, falando que a pessoa tem que dar os 10% do dízimo, e se eu não fizer isso eu vou tomar um banco, eu não posso pertencer a isso, entendeu? Então, eu sou cristão, não sou evangélico, porque o evangélico que está falando que eu concordo com quase tudo que acontece dentro do evangelho. Então eu não sou católico, não sou evangélico, não sou espírita, não sou nada. Eu sou cristão, que segundo as cartas de Paulo significa pessoa de Cristo. Isso para mim basta. Então, para deixar claro, frequento a igreja evangélica, cumpro com o meu papel do cristianismo dentro do convencimento que o Espírito Santo me deu. Vou numa igreja católica se qualquer pessoa convidar, mas pertencer a uma denominação, você é batista, não sou nada disso. Essa é a minha visão. Achei muito importante esclarecer isso nos mínimos detalhes. Tá contado, tá esclarecido. Isso aí. Então, vocês estão aí resolvidos com essa situação.